Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Aqui estou eu novamente para mais uma aulinha de filosofia, desta vez para retomar aquela aula que parece que não teve som. Chimbinha estava muito louco aquele dia, parece que ele teve um problema sério, uma coisa assim, um conflito existencial, uma coisa meio peculiar, algo que floresceu em sua mente, um eflúvio da sua alma que não foi contido adequadamente e ele fez com que a nossa aula de filosofia não tivesse som. Mas eu estou aqui com vocês novamente, o que vocês quiserem eu faço, o que vocês pedirem eu também atendo, tá, meus anjos? Hoje nós vamos retomar a chamada Revolução Científica ou Renascimento Científico, que foi um período histórico maravilhoso. A transição desse processo do conhecimento feudal, do conhecimento que se deu durante a Idade Média, os 1000 anos de escuridão, que nós temos que ter uma certa ressalva na hora de falar, né, meus queridos, e essa transição que ocorreu nos séculos XV e XVI com pessoas ilustríssimas. E entre essas pessoas ilustríssimas estão Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton. Eis que vou trazer aqui para vocês degustarem a filosofia desses grandes pensadores renascentistas. Por isso, abrirei a minha aulinha para vocês, para que vocês se deliciem com ela, primeiramente, só para que vocês deem uma olhada e retomem aquilo que nós estávamos trabalhando na última aula. Nós identificamos os conceitos de renascimento e nós vamos colocar de pé, hoje, o chamado humanismo. O homem no centro do universo, capaz de determinar a si mesmo, de determinar os mistérios que a realidade apresenta. Nós faremos isso através de 3 grandes pensadores, como eu já afirmei a vocês. Nós falaremos um pouquinho de Copérnico, um pouquinho de Galileu e um pouquinho de Isaac Newton. Muito bem. Primeiro, nós temos que fazer uma introdução, nós temos que nos identificar onde vamos pisar e o que nós vamos encontrar nesse processo que, segundo os historiadores da filosofia, dura aproximadamente 150 anos. Desde Giordano Bruno, que afirmou que as causas não eram possíveis de serem admitidas enquanto conhecimento, apenas os efeitos, passando por Copérnico, Galileu e Newton, nós tivemos uma mudança substancial no modo de nos relacionar com a própria realidade. Eu fico imaginando, meninos, assim, que hoje nós recebemos grande parte das coisas prontas ou quase acabadas, né? Não vamos também construir no prato que nós estamos comendo. Mas eu fico imaginando como que essa transição, imaginem essa ruptura de um período para o outro, como esses homens que foram capazes de reorganizar o conhecimento humano, de recolocar o homem como o princípio e o norteamento do conhecimento sobre a realidade, o que eles sentiam, né? Como eles se sentiram, afinal de contas, a sinergia que brotava deles deve ter sido indescritível. Eu gostaria muito de ter conhecido um Copérnico, de ter conhecido, principalmente Copérnico. Copérnico era maluco. Copérnico, ele foi tudo, até padre ele foi, enfim, de tudo um pouco ele fez na vida, desde do seu nascimento na Polônia, enfim. Galileu foi uma pessoa genial, talvez um dos homens mais geniais da história, talvez até mais que Leonardo da Vinci, até mais que Albert Einstein, que nós consideramos Stephen Hawking, enfim, alguns deles que são baluartes, né, do conhecimento científico, e Isaac Newton, uma figura excêntrica, né, meus anjos, um ser fechado, um ser hermético em si mesmo, que foi driblando essa sua forma de ser pacata e ao mesmo tempo inquietante, fez com que nós colocássemos em prática grande parte do modelo de conhecimento daquilo que nós representamos hoje como ideal. Tudo bem? Então, nós vamos contrariar, nesses 150 anos, apenas a teoria do universo finito de Aristóteles, do geocentrismo de Ptolomeu
a Terra, né, como centro do universo, a teoria do cristianismo, a teoria do criacionismo também será questionada, a ideia de terra plana, né? Ainda temos um bom potencial de pessoas que ainda acreditam na terra plana, quem sabe não seja, né? Muito bem. Nós também vamos mudar a perspectiva de se fazer ciência, de se estruturar, de metodizar a ideia de ciência a partir de agora. Nós precisamos de um método para que a ciência funcione em si mesma e, ao final, nós teremos uma ruptura entre ciência, filosofia e religião. Isso é muito interessante. Cada uma começa a ocupar um espaço específico dentro de uma ordem de relação de conhecimento. Nenhuma terá mais primazia que a outra durante um tempo, até que a ciência toma as rédeas da realidade enquanto produção de conhecimento e funda-se como a principal ordem do conhecimento humano. Tudo bem, meus anjos? Seguimos, então, depois dessa apresentação do que nós teremos pela frente, seguimos com a figura de Copérnico. Nicolau Copérnico, um polonês de nascimento, ele, como eu disse a vocês, ele teve várias funções na vida, ele foi astrônomo, ele foi cientista, ele foi físico, ele fez medicina, ele fez também, ele foi padre, enfim, ele teve uma ocupação de cada vez. Mas o brilhantismo de Copérnico está justamente numa tentativa de alterar a relação de entendimento entre aquilo que nós chamamos de conhecimento. Nós, seres humanos, vamos estar diretamente relacionados com a natureza. Teremos uma relação direta e profunda entre nós, entre mim, principalmente, o sujeito do conhecimento e a própria realidade natural. Dessa relação, nós temos a observação e o experimentalismo como fundamentos do conhecimento. Ou seja, Copérnico, muito calmamente e de forma paulatina, sentará na mesa do boteco e ficará olhando as estrelas, para que em algum momento ele consiga observar alguma regularidade de fatos que posteriormente lhe permita autenticar algum tipo de conhecimento. E dessa relação estreita do experimentalismo com Copérnico, surgiu a ideia de heliocentrismo, principalmente, meninos. Que porrada na orelha dos pensadores que passaram, que tiveram 1.200 anos de tradição anteriores, que porrada na orelha dessa galera. Simplesmente ele muda a ordem dos fatos. Ele fala, não é a Terra o centro do universo. Nisso ele derruba a tese criacionista, nisso ele derruba a tese de Ptolomeu, nisso ele derruba a tese do universo finito, que nós vamos tratar um pouquinho em Aristóteles. Ou seja, numa pancada só, ele destrói quase um pouco mais de 1 milênio de tradição de pensamento e de conhecimento. Ou seja, para que isso ocorra, na verdade, deve-se haver um processo metodológico diferenciado, para que eu chegue a resultados diferentes. E o experimentalismo de Copérnico é o resultado dessa nova ordem do conhecimento que foi estabelecido por ele. Então, ele determina que o Sol é o centro do universo e que a Terra faz uma órbita em torno do Sol e que também faz um movimento no seu próprio eixo. Isso funde a cabeça dos pensadores. Copérnico vai ser combatido, nós sabemos disso, vai ser perseguido por sua obra. As suas obras póstumas, elas são muito mais reluzentes do que as suas obras em vida, pelo fato da perseguição contínua que havia sobre ele. Copérnico, ele afirma, entre outros fatores, a esfericidade da Terra, entre outros fatores, a questão das estações do ano, por que se davam, como se davam. Ou seja, o experimentalismo de Copérnico ele tem resultados fantásticos para o período, e muito diversos daquilo que nós tínhamos na tradição aristotélica tomista, como nós chamamos a tradição que discorre anteriormente sobre a teoria do conhecimento. Muito interessante a figura de Copérnico. Se quiserem ir além, façam uma pesquisa, assistam um vídeo.
ele é uma pessoa extraordinária, viu, meninos? O próximo da lista só é Galileu Galilei, mais ninguém, né? Se nós fizéssemos uma lista, certamente dos melhores entre os melhores, Galileu Galilei talvez estivesse no topo ou muito perto dele. Galileu foi tão fantástico que chegou a jogar até no 15 de Jaú. Vejam vocês, o 15 de Jaú tinha um jogador nos anos 80 chamado Galileu, ruim de bola. Ele devia pesar uns 172 quilos, mais ou menos, na plena forma física dele. Mas não é desse Galileu que nós estamos falando, né, meninos? Nós estamos falando do Galileu, mestre das ciências, o arquiteto da chamada ciência moderna. Muito bem, meninos. Vejam que interessante. O primeiro ponto de culminância nessa relevância de Galileu está nas afirmações feitas por Copérnico. Realmente, a Terra não é o centro do universo. Pelos cálculos feitos por Galileu, ele chegou a essa determinada conclusão. Passado esse processo, Galileu desenvolve técnicas que são agregadas à metodologia do conhecimento científico, entre elas o telescópio e a luneta, que dão uma dimensão mais ampla e objetiva da própria realidade. Veja que interessante. A frase que eu coloquei a seguir não só remete àquilo que nós estamos falando sobre Copérnico, mas também sobre Galileu. Veja nas palavras do próprio Galileu. A filosofia está escrita nesse imenso livro que continuamente está aberto diante dos nossos olhos. Ele está escrito em linguagem matemática, sem os quais é impossível entender a realidade. Percebam, então, que aquilo que Copérnico disse, o experimentalismo, estava correto. Só que para que eu fundamente aquilo que eu estou observando, através de uma relação de contiguidade, uma relação expressa em dados regulares, aí você consegue perceber realmente que esta regularidade que foi afirmada por Copérnico, ela vai ser autenticada por Galileu através das matemáticas. As matemáticas, elas se envolvem com o conhecimento de uma forma bastante ampla nesse momento, o que dá um caráter quase que definitivo à ciência moderna, quase que reconhecível dentro daquilo que se permite entender hoje sobre a ciência moderna. Ou seja, todo conhecimento que é tratado por esses pensadores, seja por Copérnico, Galileu e o próprio Isaac Newton, ele terá uma precisão muito maior, ele terá uma adequação e uma objetivação muito maior. Será muito mais razoável entendermos, por exemplo, uma cosmologia, entendermos a astronomia, de um modo geral, entendermos as ciências naturais também, que vão se entrelaçarão nesse processo de conhecimento, buscando na matemática uma fonte que nos permita sistematizar o conhecimento daquilo que nós temos como experimentação. Então, Galileu Galilei, ele fez isso a partir da obra de Copérnico, evidente, mas ele deu esse ar da graça, além das técnicas que são agregadas à metodologia científica, que é a luneta, o telescópio, a incorporação da matemática como instrumento de relação de conhecimento e de fundamentação da própria realidade. Muito bem, eis o nascimento da ciência moderna. Mas talvez o mais figura de todos aqueles que surgiram nesses 150 anos foi justamente Isaac Newton. Um sujeito do campo, um sujeito pacato, um sujeito extremamente, digamos assim, que sempre parecia estar fora da casinha, fora do trânsito. O mundo estava acabando e ele estava contando as folhas da árvore, um sujeito assim bastante absorto dentro da sua própria realidade psicológica, mas um gênio. O que ele fez, menino? Simplesmente ele pegou Copérnico e Galileu e colocou em prática.
ou seja, o experimentalismo adotado pelos dois teóricos anteriores, mais as matemáticas que identificam as relações de conhecimento dos fenômenos existentes na realidade, é, obviamente, o resultado da obra de Newton. Então, o que Newton fez? Pegou, através da observação dos fatos, por exemplo, da gravidade, a maçã caiu na sua cabeça, então ele criou, desenvolveu um processo de matematização desse fenômeno e nós passamos a admitir isso como lei. As leis de Newton ainda fazem parte do nosso imaginário do conhecimento e, sem dúvida alguma, é o resultado dessa fricção dada por Copérnico e Galileu durante os anos anteriores, que deu de bandeja a Newton todo um processo de codificação ou de encaminhamento do conhecimento e da sua metodologia. É interessante notar um dado que vai um pouquinho além de Isaac Newton, estamos agora um pouquinho além da relação do conhecimento trivial. Newton, no final da sua vida, ele foi um grande estudioso das escrituras, ele era doido por símbolos, ele pirou em simbologia religiosa e pirou também na alquimia. A alquimia não era um fator de conhecimento aceitado nesse momento ainda. E a alquimia foi o grande passatempo de Newton, muito mais até do que os seus estudos sobre mecânica, enfim, sobre a refração da luz, etc. Newton era obcecado pela alquimia. Ele queimou vários dos seus tratados antes da morte e vários das suas descrições também sobre as simbologias dadas nas escrituras. Isso é interessante também notar para aqueles que gostam do personagem histórico muito mais até do que a própria filosofia, tá? Muito bem. E o que ficou disso tudo, meninos? Ficou justamente isso que eu vou apresentar para vocês. O resultado desses grandes pensadores, o resultado final da prática do conhecimento na medida em que nós estamos vendo, enfim, gerou os seguintes dados. Primeiro, segundo os estudiosos do experimentalismo, nós podemos conhecer os fenômenos, não as causas primeiras. Ou seja, o aristotelismo, coitado, acaba sendo rechaçado nesse sentido. Segundo, o saber experimental substitui a fé como modelo de conhecimento. Também há uma perspectiva de que a igreja não tenha mais a primazia daquilo que se relaciona ao conhecimento, daquilo que seja produtivo ao conhecimento dado a partir da fé, e sim a partir da experimentação. Terceiro, a ciência moderna é essencialmente pública, embasada em um método científico acessível a todos. Diferentemente na Idade Média, que o conhecimento ficava reduzido aos mosteiros, às universidades, que eram todas elas onde os alunos eram quase todos eles ligados à igreja, de um modo geral. O fato é que a ciência, de agora em diante, meus anjos, a sua metodologia não só é acessível a todos, mas é praticável. Você pode se tornar um cientista desde que você siga regras básicas da ciência, uma metodologia da ciência. E os resultados da ciência estão aí para todos verem. Eles não ficarão confinados a um grupo ou a uma determinada instituição específica, ok? E o quarto e último ponto, a ciência conquista sua autonomia em relação à filosofia e à religião. Ou seja, a ciência agora passa a ser uma prática individual. Ela tem a sua própria ontologia, ela é um ser em si mesmo agora, a ciência. Ela não depende mais da filosofia e da religião para autenticar os seus dados. Tudo bem, meus anjos? Era essa a aulinha que eu queria apresentar para vocês. Espero que o Chimbinha não fique mais emotivo, não caia em colapsos como esse que ele caiu, pois os prejudicados serão apenas vocês. Tá bom, meus anjos? Até a próxima.